prazer muito grande recebê-lo, doutor Darcy, pela amizade que nós temos e que nós criamos. Isso é uma das grandes virtudes que a OAB nos proporciona, e poder estender esse conhecimento para os nossos colegas, para os alunos do curso de Direito, o que com certeza aí é um privilégio aí para nós. Então fica aqui o nosso agradecimento. Quero também parabenizar a UX pelos 15 anos do curso de Direito, agradecer aí a professora Fernanda, a professora Adriane pela oportunidade que estão nos concedendo nesse espaço, o que valoriza essa relação acadêmica com a advocacia, que para nós é muito salutar. Quero também agradecer a presença dos nossos colegas advogados, também ao nosso ex-presidente Rafael Coloda, por estarem aqui presentes, e parabenizá-los aí pelo mês da advocacia. Esse evento é o primeiro evento, a abertura do mês do advogado da subseção de Farroupilha. Então, quero agradecer por vocês estarem aqui presentes, e tenho certeza de que vocês vão ser agraciados com os conhecimentos que vão ser proporcionados aí pelo Dr. Darcy, através de um tema muito atual e com o profundo conhecimento que ele tem na matéria. Não quero mais me alongar, agradecer novamente a presença de todos, e eu passo a palavra aí ao Dr. Darcy. Me sinto muito honrado hoje de estar aqui nos 15 anos da UX, desse campus, e espero poder despertar o interesse de vocês. Não venho apresentar soluções, não é esta a ideia, não falo sobre o processo, mas despertar o interesse para que os senhores possam começar a pensar isto que alguns consideram futuro, mas já é presente. Inteligência artificial, o que nós humanos imaginamos futuro, para a inteligência artificial é presente. Então vamos lá, por questão de logísticas eu não vou poder me mexer, a não ser ficar toda hora querendo levantar, e não vou poder, então vou ficar parado. Vamos lá. Quando se fala de inteligência artificial, eu tenho que fazer um parâmetro, nem que seja bastante rápido, para identificar o que se entende por inteligência humana, para depois identificarmos inteligência artificial. São os dois contrapontos para se entender esta nova forma de agir em sociedade. Por inteligência humana, é toda a nossa capacidade cognitiva que o cérebro tem de conhecer e vai compreender o mundo através de alguns requisitos, através dos nossos sentidos, através das nossas experiências e através do nosso raciocínio. São esse conjunto de fatores que traduzem a nossa humanidade, dentro desta perspectiva, porque há várias linhas dentro da filosofia. O que significa dizer inteligência artificial? É quando o sistema ou uma máquina é capaz de reproduzir sentimentos, experiência, raciocínio, atividade cognitiva. E hoje nós estamos muito avançados em termos de inteligência artificial. Existe um autor espanhol que trabalha a inteligência artificial numa perspectiva da filosofia, e é muito interessante. Ele aborda em um capítulo muito bem os 3 conceitos mais importantes para identificar a inteligência artificial. Todo conceito é fundamental, porque através de um conceito nós estabelecemos os limites dentro dos quais podemos entender uma realidade. Então há um conceito em sentido estrito, que são aqueles programas construídos para se comportar de acordo com aquelas tarefas mentais dos seres humanos. Este é um conceito mais estrito de inteligência artificial. Conceito muito mais amplo, inteligência artificial como a ciência genérica da inteligência. E aí engloba uma série de fatores dentro dos quais nós vamos amoldar mais adiante. E o conceito mais utilizado é o conceito intermediário, que é a arte de construir máquinas capazes de fazer com que as coisas, que requereriam inteligência, atuam de acordo com a inteligência, como se nós humanos estivéssemos atuando dentro desta perspectiva. Isto é considerado hoje inteligência artificial, que, pelo amor de Deus, não me confundam. EPROC
EPROC, TEMES, não tem nada de inteligência artificial. Até se tivesse não teríamos tanto problema, mas não tem nada de inteligência artificial. A inteligência artificial, e aqui é fundamental, a inteligência artificial ela é dividida em dois grandes núcleos. O que a doutrina chama de inteligência artificial fraca ou débil, que são aquelas máquinas que atuam como se fossem inteligentes, e sobre essa nós já estamos muito avançados, e temos um outro tipo de inteligência artificial, que são aquelas inteligência artificial chamada de forte, ou seja, são máquinas capazes de realmente pensar. Essa, no direito, nós estamos engatinhando, outros ramos, não. A inteligência artificial forte, para que os senhores possam ter ideia, já se criou em laboratório 2 neurônios artificiais, e se mesclou esses 2 neurônios, e eles começaram a se reproduzir aleatoriamente e aprender a partir deles mesmos. Esta é a inteligência artificial forte. Essa é a inteligência artificial forte. Já existem hoje, em termos de inteligência artificial forte, fora do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está entrando, está aí mais fora do Poder Judiciário, existe isto em muito. Para que os senhores tenham uma ideia, hoje nós somos capazes de imprimir impressora 3D órgãos humanos. Por problema de legislação não o fizemos. Se imprime 2 etapas. Primeiro se imprime a célula com as características próprias do órgão que se quer, e depois se imprime um coração, em que a pessoa não sabe a diferença entre o coração impresso ou não. Não tem a ver com direito, mas o tema é muito instigante. Só para que vocês tenham uma ideia do que nós hoje somos capazes, nos Estados Unidos as impressoras 3D já estão imprimindo ônibus. Se imprime um ônibus completo e o ônibus sai andando. Há uma empresa agora americana que imprimiu uma máquina que tradicionalmente teria 885 peças. O sistema de inteligência artificial identificou tudo como funcionava o mecanismo, criou a mesma máquina impressa em impressora 3D com 225 peças, o que significa para a economia, para a indústria, uma economia de 80% no custo do produto. Se os senhores imaginam, e aqui para a tristeza do Dr. Maurício, que atua nessa área, questões relacionadas à importação, não haverá mais no direito tributário importação, exportação. Vocês vão comprar qualquer tipo de produto em qualquer lugar do mundo, vocês vão imprimir o produto em casa. Vocês dizem, bom, mas isso pode ser para coisas. Não, para alimentos. Hoje já existem alimentos impressos. Para vocês terem uma ideia, existe uma impressora que imprime alimentos, imprime carne feita, impressa a partir de produtos orgânicos. E se a pessoa come, dificilmente, é quase impossível saber a diferença entre um bife normal e um bife impresso por uma impressora dessas. O cheiro, a textura, o gosto, o aroma, tudo reproduz o bife, mas é impresso, é tudo impresso, é tudo impresso. Então nós estamos muito avançados. Nós temos limite, por exemplo, um médico, por mais avançado, por melhor que seja o médico não consegue identificar qual é a retina do olho de um homem e a retina de uma mulher. O médico não consegue, os humanos não conseguem identificar. Hoje tem sistemas de inteligência artificial que fazem nitidamente a diferença entre a retina de um homem e de uma mulher. Faz prognóstico, né? Sistema de reconhecimento facial, por melhor que sejam os treinamentos da CIA e do FBI, não chegam próximo aos sistemas de inteligência artificial que existem hoje no mundo. Na China, por exemplo, quando vocês entram no aeroporto na China, antes de entrar no aeroporto já existe 220 câmeras filmando o rosto de vocês. Quando vocês entram no aeroporto, botaram o primeiro pé dentro do aeroporto,
Todo o sistema de segurança sabe quem são vocês, toda a vida pregressa, tudo que vocês fizeram, o que publicaram na vida, onde foram, o sistema sabe absolutamente tudo. Vocês caminham por corredor para chegar, para fazer o check-in, quando chegam lá, é só para cumprimentar o funcionário. O sistema fez absolutamente tudo. Sabe o nome de vocês, já indica ao banco, já sabe tudo, não precisa nem imprimir, não sai impresso, é só para vocês passarem por ali. Hoje isto é infinitamente mais seguro. Mas já estou fugindo, eu tenho que ficar no direito. Mas só para vocês terem uma ideia de como as coisas hoje estão avançadas. Qual é a aplicabilidade da inteligência artificial? No processo. A inteligência artificial no processo pode ser aplicada de duas formas. Ela pode ser aplicada no aspecto externo do processo ou no aspecto interno da tomada de decisão. Vamos ver. No aspecto externo, trabalha toda a busca de dados, leis, doutrina, jurisprudência. O sistema de robô, existe hoje um sistema de robô chamado o ROS, se vocês botarem na internet vocês vão ver. Hoje o chip desse robô custa $1,5 milhão, os grandes escritórios americanos já fazem fila para comprar. Este robô, que assume por questões estratégicas a fisionomia do humanoide, que é o sentado robô, e as pessoas conversam, o advogado vai conversando com o robô e vai colocando estratégia. O problema é que este robô, em virtude da inteligência artificial, ele consegue processar um volume de dados infinitamente maior que o humano. Então vocês fazem uma pergunta para ele em fração de 1 segundo, ele diz que não é possível, porque a resposta dele é baseada em toda a legislação, em toda a jurisprudência, em toda a biblioteca sobre aquele tema em fração de segundo. Ele diz por que não? Porque existe tal livro publicado na década de 30, jurisprudência de 1940, não pode, já tem esse precedente, já tem isso em frações de segundo. O banco, chama-se Datamine, o banco JP Morgan comprou um sistema de inteligência artificial para analisar documentos, em que esse sistema de inteligência artificial analisa tamanho e número de informações, que seria, para vocês terem uma ideia, o que este sistema analisa em questão de 1 segundo, um homem levaria 171 anos para ler os documentos. E a margem de erro é quase zero. O sistema de inteligência analisa em 1 segundo, o que nós demoraríamos 170 anos de leitura para ler os documentos, com margem de erro zero. É algo incrível. Internamente, hoje, na minha época, nós buscávamos, não vou acusar ninguém aqui de ser da mesma idade que eu, mas na minha época, eu dei uma palestra, uma vez num congresso na Argentina, sobre o ensino do direito, em que trabalhei a ideia de um ensino sólido e um ensino líquido. Usei Bauman. Então, por exemplo, na minha formação, o meu ensino era sólido, a minha forma de conhecimento e aprendizado era sólida, porque eu, para passar uma jurisprudência, eu gastava 1 semana lendo revista julgada. A gurizada vai rir da minha cara. Lendo jurisprudência, olhando o acórdão, vendo ementa, isso não. Eu lia 1 semana jurisprudência, mas isto me criava um conhecimento jurídico, uma solidez de técnica jurídica, de abordar. Até achar importante, eu tinha lido quase 80, 100 jurisprudências. Hoje, eu ponho o 967, que é o sistema mais avançado que se tem hoje, criado pelo EFAM. 967, vale a pena, vocês baixem, vocês colocam a jurisprudência, ele dá com precisão milimétrica e porcentagem de vocês ganhar causa usando a jurisprudência. Em fração de segundos ele aponta todas. Claro, vocês têm um acesso muito mais rápido que eu tinha, mas em compensação vocês não vão ter o conhecimento de ter que ler 1 semana sobre vários temas. Isto era muito importante. Internamente, ou seja, inteligência artificial que vão tomar decisões, e vocês vão ficar apavorados aonde eu vou chegar. Muito bem, qual é a aplicabilidade externa? Ela é considerada fraca ou débil. Vejam bem, eu fiz isto há 2 meses atrás e já está totalmente desatualizado. De 13, hoje nós temos 15. Não é só o STF, também já tem o STJ e também já tem o TST. Cada um desses tribunais superiores tem o seu sistema de inteligência artificial. O Victor, o Sócrates. Justificativa, sabe por quê? Porque hoje existem 80 milhões, porque alteraram o critério em 2017.
nós éramos para ter, se mantivéssemos do CNJ em números, o nosso número de processos chegaria a 105 milhões. Eles alteraram a criteriologia, baixamos para 80 milhões de processos. Isto consome do nosso bolso 90,8 bilhões de reais para o Poder Judiciário. Sendo que temos 17.890 magistrados e 498 mil funcionários. Dos 90,8 bilhões de reais que o Poder Judiciário recebe, 91% é pagamento de folha de pessoal. O sistema de inteligência artificial vai reduzir drasticamente isto aí. Vai reduzir drasticamente isso aí. Então veio para reduzir o número de processos. Né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Os nomes são fantásticos, só vou passar para vocês verem. Nós humanos podemos não estar avançados em termos de inteligência artificial, mas em nomenclatura nós somos fantásticos. Os modernos chama-se Poti, Girimum e Clara. Vocês imaginem sistema de inteligência artificial Girimum. Isso é coisa de Brasil. Então, ninguém vai acreditar se eu agora tenho final do mês agora. Eu tenho que ir para a Colômbia dar uma palestra sobre prova digital, que eu vou trabalhar. Se eu tenho até vergonha, como é que eu vou falar Girimum para eles, nosso sistema de inteligência artificial, eles vão achar que Girimum e outros nomes. O que esse sistema faz? Olhem só esse sistema, que é quase o mesmo de Minas Gerais, eu vou tentar resumir. Dentro de uma CDA, que o nosso maior problema, o nosso maior gargalo é a execução fiscal. Complicadíssima a execução fiscal. O número de execuções fiscais que existe. Esse sistema identifica na CDA, ele faz uma análise da CDA, identifica todo e qualquer vício que pode haver numa CDA, ele identifica se há prescrição ou decadência, se houver ele já dá um projeto de sentença, e não havendo prescrição e decadência ele faz atualização automática com os índices, ele já vai no banco e não faz como hoje para ver onde é que tem dinheiro, bloqueia vários, depois ele já vai, ele identifica todo o sistema do Banco Central, ele bloqueia só aquele valor, só naquele banco, já retira do banco, já transfere para a conta do magistrado, tudo isto em menos de um segundo. Tudo isto em menos de um segundo. O Girimum, ele cria rótulos, todo o processo, atualizando frases, todas as fases do processo, ele lê, recomenda tarefas, o Clara. Então, os tribunais têm se puxado, o Rio Grande do Sul não tem nada. Rio Grande do Norte está na frente, Rio Grande do Norte, todos os do Nordeste estão na frente em termos de inteligência artificial. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte quer ter 3 sistemas, e nós não temos nenhum. Identificação. Depois nós temos o ELIS, em Pernambuco, faz uma triagem, confere o CDA. A triagem manual, para vocês terem ideia, desde a checagem até os dados do despacho do juiz, de 70 mil processos, leva 18 meses. Com o ELIS, fazer tudo isso em mais 10 mil processos, leva 15 dias. E a margem de erro é quase sempre zero, porque são dados objetivos. Todo o problema da inteligência artificial parte de um pressuposto, meus amigos. Padronização. Tudo que é padrão vai desaparecer. Tudo que é padrão desaparece. Vocês vão dizer, graças a Deus, só o que é padrão. Eu desafio vocês a me identificar algo que não tenha ou não haja padrão. Na vida de vocês, não existe. Não existe. Tudo é absolutamente padronizado. Querem ver? Vou dar um outro exemplo. Um grande professor da Universidade da Califórnia, que controla a biblioteca do Congresso americano, que trabalha em inteligência artificial, tem um artigo maravilhoso onde ele escreve que a democracia morreu diante da inteligência artificial. A inteligência artificial sepultou a democracia, ao menos como ela é traduzida. E ele diz o seguinte: a cada 100 likes que vocês derem de curtida, o sistema de inteligência artificial que hoje existe, as operadoras aplicam, Google, Facebook, etc. e tal, conhecem vocês muito melhor do que a esposa, que o marido, que a mãe, que o pai. A cada 250, para vocês verem onde é que nós já andamos, a cada 250 curtidas que vocês derem, o sistema de inteligência artificial hoje, com o uso do telefone que vocês fazem, onde vão, etc. e tal, o sistema consegue prever aonde vocês estarão daqui a 2 anos, dia, hora, local e data. Onde é que vocês vão estar daqui a... com margem de probabilidade de acerto de 88%. Tamanho que o sistema nos conhece.
Existe o radar em Minas. O radar em Minas, para vocês verem, foi aplicado à 8ª Câmara de Justiça do Tribunal Judicial, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas, julgou 280 processos em menos de 1 segundo. Cara, quem é habituado a trabalhar nos tribunais, como os advogados, como nós, vocês vão dizer, nenhuma novidade, Darcy. A Câmara de Família, há algum tempo atrás, eu fui no julgamento da Câmara de Família, não é Câmara de Tributário, não é Câmara de Direito Público, que existe uma padronização. Família não há quase padronização, pensam as pessoas. Na de Família, julgaram 1.090 recursos em 3 horas. Quem é que julga 1.090 recursos em 3 horas numa Câmara de Família? Aí vocês vão dizer, Darcy, o sistema do nosso tribunal é muito mais avançado que o radar, porque as 70 primeiros processos, 100 primeiros que os advogados estão lá, todo mundo junta. Os últimos 500 processos, não tem ninguém na sala, todo mundo de acordo? Sim, 500 processos, pá, acabou. Já nós jogamos 500 em 1 segundo. Não, só que acontece, qual é a diferença? É que esses 280 processos, dentro do sistema de inteligência artificial, a margem de erro e de subjetivismo é zero. É zero. Enquanto esses 900 que foram julgar aqui, a margem de erro é altíssima. É altíssima. Para vocês terem uma ideia, ainda esses sistema aqui, Poti, Girimum, o Elis, o radar. Depois nós temos a Sinapse, que Rondônia, até Rondônia, o Tribunal de Justiça de Rondônia tem a Sinapse, cria módulos de gabinete, movimenta, extremamente avançado. Nós temos no STJ hoje o Sócrates, fantástico, está começando agora em agosto. O que ele vai fazer? Veja bem, ele vai reduzir 25%. 25% é muito, são meses de ganho de causa. Ele foi criado para, quando nós entramos com recurso especial, e muitas vezes nós temos que fazer em divergência jurisprudencial, eu pego o acórdão que julgou o meu caso, tem que dizer, olha, o acórdão que julgou o meu caso, existe um outro paradigma que julgou uma mesma situação de forma diferente. Então eu tenho que fazer uma análise analítica, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Como entra muito subjetivismo, e o STJ trabalha com a jurisprudência defensiva, de cada 100 recursos interpostos, não sobem 2. Não sobem 2. Porque eles entendem que esta palavra que tu usou, o verbo não é igual ao verbo da palavra do outro acórdão. E não sobe. Esse sistema, ele vai eliminar todo o subjetivismo na comparação dos paradigmas do acórdão. O que significa que vão subir muito mais recursos. Hoje sobe em torno de 2% dos recursos neste pressuposto. Acredito que vai subir no primeiro momento em torno de 30% a 40%. Os recursos vão subir. Mas vai afogar o STJ? Não. É assim como sobe 20%, 30%, reduz em 25%. E veja, o sistema hoje está sendo implementado para juízo de admissibilidade. Vocês têm alguma dúvida que quando o juiz de admissibilidade funcionar, eles vão aplicar no mérito? Nenhuma. Nenhuma. Porque se funciona no juiz de admissibilidade, imagina no mérito, que maravilha. Vai funcionar. O Victor tem uma acuidade de 85% em fazer o prognóstico para subir o recurso especial. Porque hoje nós temos dentro dos recursos especiais, nós temos que trabalhar com a ideia de repercussão geral. Repercussão geral é um conceito subjetivo. Quando eu tenho que dar essa aula, as pessoas me perguntam, eu não gosto dessa aula, porque quando eu tenho que dar essa aula, por maior que seja o meu esforço para identificar critérios objetivos de repercussão geral, que são difíceis, estão sempre com critérios valorativos, eu falo tudo isso, depois eu digo o seguinte, ó, aqui falou o professor Darcy, agora vai falar o advogado Darcy. Repercussão geral, ela nasce na testa do advogado. Está ligada à qualidade do advogado. Se vocês contratarem o Cacai em Brasília, o Cacai tem escrito repercussão geral, porque joga tênis com os magistrados, com os ministros, ele frequenta as mesas rodas dos ministros, então ele tem escrito repercussão geral. Se vocês contratar um outro advogado aqui que não tem repercussão geral, o recurso de vocês não vai subir. Isto hoje é assim, com a inteligência artificial, isto vai ser eliminado. Porque aí o critério é objetivo. Ele vai identificar as palavras, e vocês vão ver, vamos mostrar daqui um pouquinho, vai identificar palavras, etc e tal, e todo subjetivismo está eliminado.
Portanto, aqueles que tiverem, eu brinco, aqueles que tiverem que estudar teoria da decisão judicial, que é a matéria, por exemplo, eu trabalho bastante no mestrado, no doutorado, teoria da decisão judicial, todo o subjetivismo do juiz, do work, etc e tal, toda essa discussão com a inteligência artificial, eu tenho entendido que vai reduzir. Estava dizendo hoje lá que o Dr. Maurício deu a oportunidade de falar na rádio, as profissões do futuro, meus amigos, 65% das profissões que existirão em 2030, daqui a 11 anos, 65%, para ser bem exato, 64,8% das profissões do futuro ainda não foram criadas. Ainda não foram criadas. As faculdades de direito, como hoje estão estruturadas, segundo dados hoje, tenderão a desaparecer. Terão que ser reinventadas. Eu fico numa tristeza, porque eu digo que nós não temos nem uma disciplina sobre informática jurídica para estudar o tal do EPROC. Que aqui tem, doutor? Aqui é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Vocês vão dizer, mas por que estudar isso aí? Olha, eu sou advogado e conheço o EPROC. O Tribunal de Justiça implantou o EPROC. Eu gastei uma tarde, além de quase ter um infarto, para distribuir um agravo interno no EPROC e no TJ. Porque um agravo interno que é recurso, pelo EPROC ele não é recurso, é petição. Só que também não é petição, porque é uma petição que tem que gerar um evento novo. E até eu descobrir isso, o tribunal abriu 5 protocolos para me responder, mandaram entrar como recurso, nem eles sabiam. Quase infartei, a ponto de dizer o seguinte: doutor, então para nós resolvermos o seu problema, o senhor traz o seu recurso impresso aqui que nós garantimos a sua protocolização. Veja bem, se vocês moram aqui, tem que sair, eu moro em Uruguaiana, como é que vai fazer? E isto que não tem nada de inteligência artificial. Olhem só, vamos só dar alguns exemplos. Aplicar a inteligência artificial no direito probatório. Que alguém pode dizer, o direito probatório não é padronizável. Padronizável é, por exemplo, competência territorial. Vai desaparecer os critérios no Código de Processo Civil de competência territorial. Vocês vão entrar com a ação e o sistema de inteligência artificial vai mandar para o local adequado, para a vara certa, não vai ter mais questão de discussão de competência, vai desaparecer. Sabiam os senhores que o maior problema que o tribunal enfrenta é questão de competência dentro do tribunal? Eu agora faço parte da comissão de concurso para a magistratura, então quase sempre estou com os desembargadores, e as discussões que eles travam no nosso café é sempre de competência interna. Nesse processo não vinha para a minha câmara, é para vir para outro, porque tu vê, porque a responsabilidade civil quando trabalha, esta contratual é dele, quando é contratual é nossa. Isso tem que ser, os problemas, eles têm magistrados trabalhando na corregedoria, quase 1/3 é só para resolver problema de competência interna, que o sistema de inteligência artificial vai eliminar. Entrou, automaticamente o sistema manda, não há mais discussão, o subjetivismo vai acabar com tudo isso. Então, as pessoas podem dizer, mas no direito probatório, imagina em direito de família, direito probatório, uma questão possessória, uma questão trabalhista. Nada é mais individual que isso, lê do engano. Todas essas questões existem padrões que a inteligência artificial é capaz de identificar. O juiz não é capaz de identificar esses padrões, o sistema de inteligência artificial identifica e avalia. Toda prova, meus amigos, olha que prova é a menina dos meus olhos. Eu estudo prova há 31 anos. É um dos temas que é o que eu mais gosto. É um dos que eu mais gosto. Tenho obra sobre prova e adoro o direito probatório. Tudo para mim é prova na vida, da conversa com o meu cachorro até com a minha esposa, meu filho, tudo é direito probatório. Toda prova tem por detrás uma ciência que explica cientificamente como as coisas funcionam. Exemplo, vocês vão dizer, bom, mas eu duvido na prova oral, não há padrão, não há sistema de inteligência artificial, não há testemunha no olho, lê do engano. Existe a ciência que está por detrás, chama de psicologia do testemunho, altamente avançada. Para vocês terem ideia, os interrogatórios, partes, testemunha, hoje existe programa de inteligência artificial que analisam a credibilidade. A credibilidade, dependendo, leva em consideração a luz, a distância, o tempo de exposição, a antiguidade da recordação, o efeito, o foco, a raça da pessoa observada, o que ela comeu, o que ela consumiu, com probabilidade de acerto de quase 100%. Há uma ciência que se chama isso aí, eu gosto de trabalhar esta área, na psicologia do testemunho, que vocês devem ter visto um programa, vale a pena ver, no Netflix, que se chama Live to Me.
é maravilhoso, porque se vocês se derem conta, o nosso rosto é composto de 132 músculos. Cada músculo tem uma função. Vocês sabiam, há muito tempo funciona assim. É possível saber se uma pessoa está falando a verdade ou mentindo, simplesmente olhando para a direção do olho em que ela se manifesta na hora da resposta. Há uma ciência por trás disso. Por quê? Dependendo do lado que a pessoa olha, ela vai buscar informação no nervo óptico. Por exemplo, se buscar na recordação, se o nervo óptico vai buscar informação, se está no lado identificado a recordação, ele vai buscar do lado direito. Se está no lado da memória, lado esquerdo. Então, quando o nervo óptico busca informação, dependendo do lado do cérebro, ele, milímetro, ele contrai o músculo para buscar informação e o olho não há como controlar, ele faz. Então, isso é possível perceber com os scanners digitalizados, é possível perceber se a pessoa está falando a mentira. Fizeram um teste, botaram uma testemunha, fizeram 50 perguntas verdadeiras, 50 falsas, com um scanner digitalizando todo o cérebro, mapeando toda a atividade do cérebro. E os médicos que teriam que identificaram o que era verdade e o que era mentira. Das 100 perguntas aleatórias, os médicos acertaram todas, dizendo, essa é mentira, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, só mapeando as zonas do cérebro em que isso era trabalhado. O sistema de inteligência artificial para testemunha é fantástico. Para a prova existe a ciência que está por detrás, chama-se semiótica textual. É possível analisar dentro de um documento, ele valoriza o teu documento, como o teu documento foi contextualizado, a maneira pela qual tu escreveu, que tipo de modalidade, ele identifica inclusive qual as intenções quando tu escreveu determinada cláusula. A partir do teu vocabulário, da palavra que tu usou, da expressão que tu utilizou, do verbo que tu colocou, ele vai identificar e fazer. Há toda uma ciência que está por detrás disso e dão com um grau de acerto altíssimo de tudo o que significa dizer quando tu colocou. Prova pericial, essa é a mais científica de todas. É muito utilizado na área médica, direito ambiental, na engenharia, etc. e tal. Essa prova são dois requisitos objetivos para identificar uma prova pericial. Esses tempos um advogado me contratou para atuar num processo, numa prova pericial. A prova pericial é a que cientificamente está mais avançada do que as outras. E as pessoas não se dão conta disso. Eu fico impressionado, os advogados não se dão conta. Para analisar a prova pericial são dois critérios. O primeiro critério, são todos objetivos, não há critério. A inteligência artificial não trabalha com critério subjetivo. É tudo objetivo. Primeiro, o currículo do perito. Segundo, são os chamados critérios Dauber, que vão dar uma probabilidade altíssima. Eu vou identificar porque não tenho como trabalhar. Quais são os critérios Dauber criados nos Estados Unidos? Primeiro, que a técnica utilizada pelo perito tenha sido elaborada de acordo com um método científico e que tenha sido avaliado empiricamente. Nós não conseguimos fazer isso. O sistema de inteligência artificial detecta a técnica na primeira pergunta do perito, identifica no mundo todas as pesquisas, todos os artigos pró e contra, em fração de segundos dá a resposta. Em termos da criteriologia utilizada pelo perito. Se ela foi revisada ou não, a inteligência artificial identifica quais os artigos pró e contra aquele método e dá em porcentagem o que é errado e o que está acertado, o que foi acertado naquele caso concreto. Vai identificar o grau de erro da técnica empregada com base em todas essas definições, presente, passado e futuro, com todo o conhecimento produzido pela humanidade. Este professor da Universidade da Califórnia identificou com que o conhecimento que nós temos hoje, meus amigos, o conhecimento que nós temos hoje, se pudéssemos armazenar o conhecimento um em cima do outro, ele colocou que dá em torno de quase 9 milhões de ida e volta ao Sol. O que nós temos de conhecimento hoje disponível. E pela lei de Moore, a cada 2 anos, isto se duplica. Por último, se a existência de estándares de controle, de credibilidade, para trabalhar tudo isso aí dos critérios Dauber, que eu não tenho como analisar detalhadamente, mas isso é uma ciência que está por detrás para identificar cada prova pericial utilizada no processo. E se vocês identificarem isso, vocês podem, no escritório, fazer perguntas direcionadas ao perito, levando em consideração este conhecimento prévio.
para atacar uma perícia importante. No sistema de valoração da prova, o que existe hoje? Algumas novidades. Existe o Steve. Ele constrói histórias coerentes partindo de dados. Então ele pega os dados que existem aleatoriamente e constrói uma história coerente. Você sabia que alguns jornais americanos já demitiram os jornalistas porque as colunas de jornais mais lidas são criadas a partir de inteligência artificial. O sistema de inteligência artificial, quando sai todos os jornais na madrugada, o sistema lê, os algoritmos que foram criados para essa modalidade, eles leem e criam uma matéria infinitamente maior, levando todo o conhecimento que existe no mundo para identificar com critérios objetivos uma matéria hoje. São as melhores matérias, são feitas por inteligência artificial. As pessoas vão dizer, mas isso é só música. As músicas hoje, músicas clássicas, não é música de pop, músicas clássicas de parada hoje, de valor musical, que estão nas paradas de sucesso, são criadas por sistema de inteligência artificial. As músicas. Tá? Ou seja, coisa que requereriam sentimentos para poder criar, já existe sistema de inteligência artificial criando poesia. Tá? O EcoPierce cria sistema de acusação e defesa. O Alibi, esse é fantástico. Esse é um sistema que, diante de um delito, ele faz prognóstico diferente das implicações e das versões que se obtém a partir do comportamento do réu, a fim de comprovar se o que ele diz é verdade, agora é o melhor. Ainda que o réu decidisse não oferecer a versão dele, o sistema identifica. O sistema identifica. O Datamine, a partir de vários cenários de um crime, crimes anteriores, ele prevê onde é que poderão estar os maiores indícios e probabilidades para resolver o crime. A melhor mente, se vocês lerem o Agatha Christie, sabe quem foi Poirot? Esse é o grande detetive da Agatha Christie. Se vocês pegarem o melhor detetive, a probabilidade dele identificar, fora de um padrão, indícios num crime, ele não chega a 20%. Esse sistema é 68% de identificar indícios aonde nós humanos jamais imaginamos. Só com base na história de crimes físicos, reais e fictícios, etc, etc, tal, e ele projeta locais. Então é algo impensável. No procedimento, onde é que isso existe? No procedimento. Dentro do processo, o procedimento é a fase mais mecânica. Mais mecânica. Então, aquele de passar da fase de instrutória para a fase de saneamento, para a fase decisória, ele vai identificando e fazendo tudo isto automaticamente. O saneamento ele faz automático, infinitamente melhor que o magistrado. Identifica, porque hoje no saneamento exige 27 institutos processuais para fazermos o saneamento. Por isto, grande parte dos juízes não faz o saneamento em audiência. Porque 27 institutos, o juiz tem que saber a diferença entre uma preliminar de mérito direta e indireta. O juiz tem que saber a diferença, especificamente, entre uma preliminar de mérito e uma prejudicial. Se não fazem, então deixe para fazer na solidão do gabinete, que é muito melhor. Quais são as vantagens? Muito maior rapidez. Como eu disse, questões de competência territorial vão desaparecer. Questões vão desaparecer. Vocês fazem no escritório, colocam aqui, vão distribuir no Rio, vão distribuir no Brasília, o STJ automaticamente já faz todo o sistema de seleção. O sistema de inteligência artificial vai entrar na conta, já vai buscar automaticamente o valor. Se vocês têm, só informar, quero que pegue na minha conta, ele automaticamente vai buscar na conta o valor exato, vai fazer o pagamento, vocês não se incomodam em nada. Fazer guia, juntar, tempestividade, etc e tal, preparo, vai acabar com tudo isso. Agora, o mais avançado está na argumentação, e aqui já me encaminho para o final. Na argumentação, sim, é muito interessante. Aqui os resultados são muito prometedores. Tem inteligência artificial na argumentação. Vou tentar evitar falar outros, porque existem sistemas que vocês não imaginam. A IBM criou o Watson Debater, que é uma ferramenta capaz de debater a partir de determinados temas. Ele analisa todos os textos disponíveis na web sobre a matéria, seleciona argumentos a favor e contrário, que parecem mais sólidos, utiliza os argumentos. Se criou esse sistema, quando se criou o sistema de inteligência artificial, se colocou, os americanos têm muito pessoas altamente capacitadas e habilitadas para debate sobre qualquer matéria.
gente tem uma formação fantástica, que treinam os políticos para ser presidente americano. Então se criou o sistema de inteligência artificial e se colocou esta máquina. Até 2015, e se colocou uma plateia para ver qual convencia, não sabia quem era quem, e as pessoas votavam. Até 2015, 16, um humano ganhou. Então o que acontece? Um humano cria um argumento, a máquina tem que assimilar este argumento em fração de segundo, tem que buscar em todos os dados objetivos existentes na internet, na humanidade, em todas as bibliotecas, em todos os artigos, em fração de segundo tem que assimilar aquela resposta, tem que adaptar o que ele disse e tem que dar o contra-argumento capaz de inviabilizar a resposta da parte contrária por todo o conhecimento disponível na internet hoje. E ele faz isso em frações de segundos. Nós temos também na parte da argumentação o raciocínio do caso concreto, lei, jurisprudência, etc. As pessoas vão dizer, bom, a profissão de advogado, então, onde é que vai ficar? Vai desaparecer o advogado? Tem colega, o Lênio, diz que, olha, os advogados vão desaparecer diante do sistema de inteligência artificial. Escreveu alguns artigos do Conjuro. Eu acho que não. É mais fácil a humanidade desaparecer do que advogados. E vou explicar por quê. Se vocês pegarem, qual uma das frases mais famosas do Stephen Hawking, que todos vocês sabem quem foi Stephen Hawking. Stephen Hawking vaticinou o seguinte, que segundo ele, uma das causas do desaparecimento da humanidade seria a inteligência artificial. A ideia de advogado que acha que vai desaparecer, o que vai desaparecer, meus amigos, tudo aquilo que vocês fazem como padrão desaparece. A inteligência artificial, eu tenho dito o seguinte, ela vai recuperar o verdadeiro advogado. Porque para aquele advogado que atua diante de casos complexos, que vai ter que fazer comparativos com determinados valores que estão latentes na sociedade para interpretar, os advogados vão ser absolutamente essenciais. Por exemplo, vocês imaginem, por melhor que seja o sistema de inteligência artificial, que trabalha dentro da nossa divisão de tempo com presente e passado, e projeta o futuro, isso é possível em algumas vezes, mas vejam bem, há 20 anos atrás, quando o primeiro advogado tentou utilizar questões de homoafetividade, questões de alteração de sexo, mesmo que fosse hoje, o melhor sistema de inteligência artificial não aceitaria. Hoje, se entrássemos com ação, hoje sim, mas se entrássemos com ação, por exemplo, para a inteligência artificial discutir guarda de pet, e se nós hoje entrarmos com ação para dizer o seguinte, olha, os animais têm direito subjetivo, quem vai entrar com ação vai ser o nome do meu cachorrinho que se chama Viseu, vai entrar com uma demanda. Hoje seria impossível, apesar do Supremo ter dito agora, essa semana, que os animais não são coisas, são senciência. Perfeito? Ótimo. Mas tem muita diferença entre ser isto e ter direito subjetivo. Então, um programa de inteligência artificial não captaria a identificação de ser titular de direito subjetivo. Mas já vejam bem, há advogados que embargaram uma obra no Rio de Janeiro, de uma estrada, que passaria por cima de não uma poça d'água, por cima de como é que se chama? É um córrego, assim, uma água parada que corre no rio, etc. e tal ali, porque ali havia determinados tipos de sapos muito raros, muito interessante. E o advogado entrou com a ação, dizendo que aqueles sapos tinham direito ao meio ambiente, ganhou a liminar, embargaram a obra, não conseguiram. A rodovia teve que fazer uma distância, uma volta para resguardar a lagoa, uma lagoa pequena, uma lagoazinha, com aquele meia dúzia de sapo que não tinha 200 metros a lagoa, não tinha nem 100 metros, 50 metros a lagoa por 50. E a rodovia teve que fazer milhões, gastar, porque um advogado foi lá e entrou. Não vou discutir se é certo ou errado, mas veja, uma inteligência artificial não conseguiria avançar nessa questão. Por isso hoje temos que estudar muito. Nós advogados não vamos desaparecer. O problema é que nós temos que nos reinventar. Nós temos que sair do padrão. A inteligência artificial hoje, isto ocorre no direito, a mesma coisa que aconteceu com algumas empresas. Não é da época de vocês, mas é da minha época, Kodak.
Quantas vezes as pessoas não compravam um filme da Kodak para bater, etc. A Kodak chegou a ser a maior empresa no mundo. Onde é que está a Kodak hoje? Porque ou as pessoas incorporam a inteligência artificial ou desaparecem. Olha os bancos estão desaparecendo. O Nubank hoje cresceu 1000 e poucos %. Nubank. Isso não tem funcionado, não tem nada, tudo inteligência artificial. Está superando. Para vocês terem ideia, o Uber, olha as questões novas que estão se abrindo, por exemplo, em termos de responsabilidade civil, para se estudar esses automóveis sem motorista. Quem é responsável? Agora, a Uber tem, para vocês terem ideia, o Uber já só não funcionou agora, era para entrar em julho em vigor, mas não entrou, por causa de uma legislação da cidade de Nova York, porque agora não é mais carro sem motorista. A Uber projetou, já existe tipo um helicóptero, um avião para 8 pessoas, as pessoas chegam no aeroporto, entram ali, não tem ninguém dentro, eu não tenho coragem de entrar ainda, vou de táxi. Entra lá dentro, não tem ninguém, diz o seguinte: eu quero voar para o edifício tal. O outro: eu quero voar para o edifício tal, quero voar para o edifício tal. Ele sai sozinho e leva vocês até o edifício tal, Já existe garagem para isso aí, já está funcionando. Só a legislação em Nova York não permitiu ainda, porque Nova York tem, eu acho que ao dia, mais de 4.000 helicópteros circulando a cidade. Não é? Então tudo isto já é presente, meus amigos. Mas nós não podemos utilizar. Outra, para vocês terem uma ideia de como está funcionando a inteligência artificial. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que trabalha com questões complexas, muito complexas, e que utilizam valores não muito objetivos. Por exemplo, trabalham a questão relacionada à dignidade da pessoa humana. Né? Você imagina um algoritmo para criar o conceito de dignidade da pessoa humana, a dificuldade que deve ser isso. O que se fez? Para julgar processos relacionados à dignidade da pessoa humana, tá? E processo justo, que é um processo justo, de 574 processos, o ano passado, terminou esse ano, o sistema de inteligência artificial vaticinou como é que a sentença seria dada daqui a 2 anos. Como é que seria o resultado? Por quê? Porque analisou as demandas, analisou toda a trajetória e tudo que havia sido em termos de jurisprudência e livros e artigos, para vaticinar uma sentença. Acertaram, está aí os dados, 79% das sentenças que vieram a ser dadas 2 anos e meio após, o sistema de inteligência artificial acertou exatamente a mesma sentença. Exatamente a mesma. Vocês vão dizer: bom, mas é 79, 21% eles erraram. Eu digo o seguinte: não, eles não erraram. Quem errou foram os juízes. Os juízes fugiram da curva, porque se tivesse respeitado, era 100%. O país mais avançado em termos de inteligência artificial é a Estônia. A Estônia, quase 60% da administração pública deles é quase tudo com inteligência artificial. A Estônia, no JEC deles, traduzindo, no JEC deles, não há juiz, não há advogado, não há nada. A pessoa entra com ação, em fração de segundos tu tem a tua resposta. Totalmente inteligente artificial. Ele analisa os argumentos do autor, analisa os argumentos do réu, analisa tudo. Automaticamente não vai para o juiz. O sistema de inteligência artificial imprime a sentença. Imprime a sentença. Não há mais magistrados. Né? Existe o ROS. Esse só para ter ideia de alguns sistemas que trabalham a argumentação jurídica. Argumentação jurídica. Né? Qual é a importância disso aqui? E aqui eu finalizo. Nós temos que conhecer a inteligência artificial, meus amigos, porque do contrário seremos engolidos pela inteligência artificial. Nós temos que dominá-la para atuar em conjunto com ela. As universidades terão que se adaptar. Eu vi uma reportagem que as disciplinas futuras serão engenharia jurídica, pessoa formada em ciência da tecnologia com direito, arquitetura jurídica, são as disciplinas do futuro. E nós temos que dominar, porque quando nós dominarmos, né, nós vamos conseguir trabalhar com o sistema e superar o sistema no nosso critério de humanidade. Porque eu escrevi um artigo há pouco tempo, que vai ser essa palestra, em que a técnica sempre foi para o homem até hoje um meio.
mas a técnica hoje é um fim em si mesma. Por que é um fim? Existem autores como Galimberti, etc. Por que é um fim? Porque hoje nós não podemos decidir fora da técnica. Há anos atrás vocês podiam optar pela técnica. Hoje ela condiciona. Querem um exemplo? Vocês podem advogar e ganhar muito dinheiro sem conhecer a Constituição. Mas lhes é impossível advogar sem um computador. O computador é infinitamente hoje mais importante do que a Constituição. O que significa dizer que eu não posso exercer a advocacia sem o computador. Então eu não tenho escolha. A minha escolha já foi feita pela tecnologia. Eu não tenho mais escolha. As pessoas não podem mais escolher se quiserem socialmente viver. Não tem mais, eu não quero celular. Tu não tem acesso a conta, tu não tem acesso a nada, amigos, WhatsApp, para conversa. Ninguém pode mais hoje dizer o seguinte: eu vou me relacionar com meus amigos através de missivas, de cartas. Vou mandar, não existe mais. Então, hoje, eu escrevi um capítulo inteiro, só estou resumindo. Hoje, a técnica, e não sou eu que estou dizendo, quem disse isso e eu li foi um autor chamado Jacques Ellul, que escreveu um livro sobre técnica em 1954, ele disse isso. Que a técnica é um fim e não um meio. Claro que eu usei para o processo, como eu sou processualista, o processo para mim é um fim, não é um meio. Porque processo é técnica e eu fui longe demais. Mas essa é a minha ideia. E aqui então, estamos caminhando a passos largos para a inexorável padronização de condutas humanas. Haverá padronização, aonde o inusual, infelizmente, vai ser pouco valorado. Né? E costumo finalizar dizendo o seguinte: o perigo, né, da verdade nessa perspectiva não é que os computadores passam a pensar como humanos. Eu gosto muito dessa frase, mas o meu maior medo é que nós humanos comecemos a pensar como os computadores. Aí é o nosso fim. Muito obrigado pela atenção, estou aberto. Foi mais uma vez uma satisfação poder apresentar esses dados para os senhores. Professor, colega Maurício, muito obrigado. Professora Fernanda, muito obrigado pela oportunidade de abrir as portas da casa para poder discutir esse tema que eu considero tão relevante. Foi um prazer, meus amigos.